A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 5, versículo de número 1, que diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste por quanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, a acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos que Ananias e Safira, eles tinham entrado em comum acordo e colocado no seu coração o desígnio de enganar, de querer enganar aos apóstolos do Senhor, retendo parte do preço da propriedade que eles haviam vendido. Tem pessoas que pensam que enganam a Deus, mas a Deus ninguém engana. Foi isso que Pedro disse para Ananias: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Não mentistes aos homens, mas você mentiu ao Espírito Santo. Ou seja, o próprio Deus está revelando que você está em falta. O próprio Deus está revelando que você está mentindo. Eu quero lhe dizer que o nosso Deus não deixa os servos dele enganados. Parecia até que Ananias estava fazendo algo bom, né, irmãos? Pegando ali o preço da propriedade, colocando aos pés dos apóstolos. E se os apóstolos não tivessem intimidade com Deus, nunca seria descoberto que Ananias havia retido parte do preço. Ou seja, que Ananias tinha mentido. Só que o que a gente tem que ver, irmãos, aqui é a intimidade de Pedro com Deus. E é isso que nós precisamos ter na nossa vida, porque diariamente vai ter Ananias e Safira querendo nos enganar. Diariamente vai ter muita gente dizendo que é e não é. Deixa na bacantaraia. Diariamente vai ter muita gente dizendo que é de Deus, mas não é. Diariamente vai ter muita gente querendo mostrar uma coisa que não vive. E o nosso Deus é o Deus que traz para a nossa vida a revelação. Declare comigo: meu Deus não vai deixar ninguém me enganar. O meu Deus não vai deixar ninguém me enganar. Irmãos, é tão lindo a forma de intimidade que Pedro tinha com Deus. Porque quando Ananias entra e ele depositou ali aos pés dos apóstolos o valor, Pedro, ele pergunta: por que encheu Satanás teu coração, Ananias? Por que você se deixou influenciar pelo inimigo, pelo diabo? E aqui, irmãos, ninguém tinha contado nada para Pedro. O Espírito Santo havia revelado. Porque tem gente que pensa, e quando vê alguém revelando assim as coisas de Deus, pensa que alguém contou, mas não é. Deus ainda revela. Deus ainda fala no nosso meio. Deus é o mesmo Deus da igreja primitiva. Nós, seres humanos, que mudamos, mas Deus não mudou, não. E aqueles que buscam têm um nível de intimidade como o de Pedro. Aqueles que buscam, ninguém engana. Deixa arabacantaraia. É por isso que nós precisamos buscar mais. É por isso tanta batalha para você não buscar. É por isso tanta batalha para você não orar. A igreja primitiva, ela era regada de oração. E pessoas, irmãos, que oram muito, pessoas que buscam muito, Deus revela o oculto, profundo e escondido. Deus, ele fala e ninguém engana, irmãos. É como um raio-x, sabe? Não tem gente que é assim, que diz assim: menina, parece que eu vi um raio-x, eu vi tudo assim. Foi um negócio impressionante. É o Espírito Santo revelando. É o Espírito Santo mostrando até as pessoas que estão fingindo ser o que não é. Xaraia cantaraia. Porque no nosso meio tem muitas pessoas que fingem ser o que não é, né, irmãos? É, não somente no nosso meio, mas no meio dos parentes. No meio das pessoas que se dizem amigos, fingem ser o que não é. E muita gente tenta mostrar boas intenções. Porque aqui no caso de Ananias, ele tentou mostrar boa intenção. Ele tentou mostrar que ele tinha vendido a propriedade, que todo o valor estava ali aos pés dos apóstolos, mas não era.
A Bíblia diz que ele reteve parte do preço. Ele, em comum acordo com sua esposa. Eles reteram parte do preço e deram só uma parte. E foi isso que Pedro disse para ele. Era a tua propriedade. Você vendendo, o dinheiro era teu. Mas isso que você está fazendo aqui é errado. Por quê? Porque ele estava tentando enganar o Espírito Santo. Se ele pegasse a propriedade dele, ficasse, vendesse, fizesse o que ele quisesse, era um problema dele. Deus não ia requerer nada dele, mas a partir do momento que ele tenta enganar o que é de Deus, xarabacantarai, o negócio muda. E assim é, meu irmão e minha irmã. Tem gente que engana muita gente por aí, mas você não vai enganar, não. Deus não vai deixar ninguém lhe enganar, não. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está na sua vida. O mesmo Espírito Santo que estava na vida de Pedro. É o mesmo Espírito Santo que está na sua vida e que vai fazer você saber quem é quem. Irmãos, o interessante é que depois que Pedro, ele revela a verdade, depois que Pedro é usado ali na revelação para dizer, eu sei quem você é. Eu sei, Ananias, que você veio para cá com o intuito de enganar. Mas Deus revelou. Deus mostrou, o Espírito Santo mostrou. A Bíblia diz que no mesmo instante que isso acontece, Ananias cai morto, irmãos. Porque de Deus ninguém zomba nem escarnece. Ninguém brinca com Deus não, irmãos. Ninguém brinca de enganar servo de Deus não. Se tiver alguém tentando lhe enganar, minha irmã e meu irmão, é bom que essa pessoa se arrependa. Porque senão Deus vai tocar. Tem um bocado de gente que mostra boa intenção, né? Tem um bocado de gente que mostra que é verdade, que é amigo, porque aqui, quem olhava para Ananias sem visão espiritual, dizia assim, gente, ele estava ali, ele foi depositar aos pés dos apóstolos o valor da propriedade, o Ananias é um homem caridoso, Ananias é um homem que ajuda, quem olhava para ele humanamente falando pensaria isso. Só que Pedro não olhava com os olhos humanos, Pedro olhava com os olhos espirituais. Nós que servimos a Deus, irmãos, não olhamos com o olhar humano. Não adianta a gente querer ser como os da terra, sabe? Como as pessoas que são daqui e que não tem Jesus na vida, que não tem o Espírito Santo. Não adianta a gente querer olhar com um olhar comum, não adianta. Nós temos a revelação e a gente vê além do que as pessoas podem ver. É por isso que você vê algumas coisas que tem gente que não contempla. Você vê algumas coisas que tem gente que não vê. Declare comigo, a revelação está em mim. O meu Deus me mostra a verdade. A revelação está em mim. O meu Deus me mostra a verdade. Tem coisas que você enxerga e seu marido não enxerga, não é verdade? Tem coisas que você enxerga e sua esposa não enxerga. Tem coisas que você vê, sua mãe não vê, seus filhos não vê, o pastor às vezes não vê, a missionária não vê, mas você vê. Por quê? Porque Deus resolveu lhe revelar. Porque o Senhor resolveu lhe mostrar. Você tem uma visão espiritual aberta. Quem tem uma visão espiritual aberta, quem Deus abre os olhos espirituais, ninguém engana. Aí tem muita gente que às vezes se engana com algumas pessoas e você dá um conselho. Você diz, olha, eu senti algo estranho nessa pessoa. Eu não sei o que ainda, mas eu vou orar. E Deus vai me mostrar, tem alguma coisa. Aí a pessoa já olha pra você e diz, ih, já vem você. Todo mundo, você diz que é uma coisa estranha. Todo mundo tem. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa e a pessoa diz assim, foi bem que fulana falou. Bem que ciclana disse que tinha alguma coisa errada. Recai. E eu vejo Deus testificando a gente da parentela, do meio da família que Deus é na tua vida. Porque tem gente que duvida, tem gente que desacredita que Deus é na sua vida, por quê? Porque olha pra aparência, quem olhava pra aparência de Ananias, dizia que Ananias era um bom moço, era uma boa pessoa que estava ali como alguém muito caridoso, mas não era. Estava agindo com engano, ele estava tentando enganar o Espírito Santo. Você vai ver aqui, Pedro dizendo a ele, versículo de número 3, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Ou seja, Satanás encheu teu coração para você mentir ao Espírito Santo. Você não está mentindo para mim, para Pedro ou para os apóstolos. Você está mentindo para o Espírito Santo, e para o Espírito Santo ninguém mente, irmãos. Não adianta. Satanás encheu o coração de Ananias. E gente que anda com engano, Satanás enche o coração. Gente que anda com mentira, não é de Deus, é Satanás que está enchendo a vida dessa pessoa. E aqui nós vemos claramente que Satanás encheu o coração de Ananias e ele morreu. Morreu por quê? Porque estava agindo com engano. Irmãos, ninguém brinca com Deus não. De Deus ninguém zomba nem escarnece. É por isso que quando você vê muita gente aí fazendo muitas coisas, deixe lá, porque uma hora a conta chega. A conta de Ananias chegou por quê? Porque brincou com Deus. Quem brinca com Deus morre, irmãos. Deus é fogo consumidor, Deus é zeloso. Deus, ele é perfeito, ele é pai, ele é amigo, mas ele também é fogo consumidor. Ele também é zeloso. Tem muita gente que confunde isso, acha que Deus só é somente amor, mas Deus também é justiça.
E a Bíblia diz que depois de 3 horas, lá vem quem? A mulher de Ananias, aquela que estava assim com ele, ó. Porque Deus cobra de quem fez o mal e cobra de quem tá ajudando. Deixa rabacantaraia. Cobra de quem tá cobertando. Tem muita gente que tem essa ideia de, fulano tava falando mal de ciclano, mas eu fiquei só ouvindo. Não, eu não falei mal não, fiquei só ouvindo. Vai nessa, vai participando dessas reuniões, que Deus não se agrada. Vai ficando perto de gente que fala mal dos outros e dizendo que tá só ouvindo pra depois você pagar preço. Tem gente que só ouve, tem outros que concorda, mas na frente dos outros é com falsidade. Aqui no caso dela, ela estava em comum acordo com Ananias. E quando Pedro pergunta para ela, sem ela saber o que tinha acontecido com Ananias, porque Ananias já havia sido sepultado, a Bíblia diz que Pedro pergunta para ela. E ela diz a mesma coisa que Ananias, ou seja, ela mente sobre o valor. E a Bíblia diz que ela também morre. Por quê? Porque ela estava assim, ó, os dois estavam lado a lado, tentando enganar ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo ninguém engana. De Deus ninguém zomba nem escarnece, ninguém brinca com Deus. Tem um bocado de gente que Deus vai cobrar da pessoa, ainda vai cobrar de quem estava ajudando. Ainda vai cobrar de quem se senta para fofocar, de quem se senta para ouvir, de quem se senta para falar, de quem se senta para fazer o mal. Porque tem gente que diz assim, ó, não, eu não fiz mal nenhum contra fulano não. Fulana só pagou para fazer. E quando paga, também recebe, meu irmão e minha irmã. Deus cobra de quem fez e cobra de quem pagou. Porque Deus é mistério. Se alguém tá pagando para lhe destruir, Deus vai cobrar. Que ele está dizendo para você, tanto Ananias quanto Safira vai pagar. Declare comigo, meu Deus sabe quem é o culpado. E esta pessoa vai pagar um alto preço. O meu Deus sabe quem é o culpado. E esta pessoa vai pagar um alto preço. Quem está fazendo mal contra ti. Quem é o culpado que está tentando lhe destruir. Mas que está agindo como se nada tivesse acontecido. Está agindo com engano. Porque aqui a gente vê na vida de Ananias e Safira um espírito grande de engano. Eles estavam tentando enganar. E tem muita gente, irmãos, que se você não tiver discernimento de espíritos, se Deus não lhe mostrar mesmo, não abrir os seus olhos, você é enganado. Tem muita gente que parece que está sendo usado por Deus, mas não está. Hoje nós estamos vivendo o final dos tempos, irmãos. A gente vai ver muita coisa nessa terra ainda. Tem muita coisa que a gente vai ficar assim, meu Deus, eu pensava que era Deus, mas não era. Porque Deus vai mostrar, Deus vai revelar toda a verdade. Mas quem tem um discernimento é como Pedro. Não tem medo não. Como Pedro, fala a verdade, fale a verdade. Se alguém disser assim, você só vê coisa ruim, não importa, entregue porque depois Deus vai testificar. Depois Deus vai mostrar quem é Ananias. Depois Deus vai mostrar quem é o falso, quem é a falsa, quem é essa pessoa. Enquanto tem pessoas que estão duvidando, daqui a pouco você vai ver Deus mostrando. E aí vai dizer pra você, bem que você falou que era pra eu ter cuidado com fulana, bem que você disse que era pra eu abrir os meus olhos com ciclano, porque Deus vai mostrar. Não deixe de falar, não deixe de ser verdade, porque você tem a revelação. Pessoas aqui estão tendo os olhos espirituais mais abertos ainda, que é para você ver mais coisas, é para você falar. Não se cale. Pedro não teve medo, mas Pedro teve ousadia no Espírito. E Pedro disse para Ananias, você mentiu ao Espírito Santo, ou seja, o preço você vai pagar. Quem brinca com Deus, irmãos, morre. Já diziam os mais antigos e isso é verdade. Ananias e Safira brincaram com Deus, não foi com os apóstolos, foi com Deus, foi com o Espírito Santo. Pedro deixa bem claro. Você estava querendo mentir ao Espírito Santo. A sua mentira não foi para os apóstolos, foram para o Espírito Santo. E vocês vão ver o que vai acontecer. Eles morreram. Então, irmãos, pode deixar. Porque o que for mentira, o que for engano, Deus vai cobrar. E Deus está dizendo para você, ninguém te enganará. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de uma maneira tão clara, meu Deus amado, e nos mostrar, meu Deus, que nenhum engano no nosso meio prevalecerá. Se tem pessoas tentando enganar, Pai amado, as nossas vidas, o teu servo, a tua serva, o Senhor, meu Deus amado, vai revelar. Revela o oculto, o profundo e o escondido e não deixa nenhum engano permanecer. Tudo que for mentira, Pai, todas as pessoas que estiverem se fingindo de boazinhas, mas que forem más, todas as pessoas que forem perversas, que não querem ver o bem da minha irmã e do meu irmão, que fica dizendo que quer saber da vida pra orar, mas é mentira, é pra fofocar, muitas vezes é pra desejar o mal, pessoas que querem saber da vida, meu Deus amado, pra ver se o mal que fez chegou, que o Senhor venha, meu Deus amado, nos mostrar, nos mostre quem é quem, não deixe ninguém nos enganar, assim como Ananias e Safira não enganou a Pedro, não enganou os apóstolos, não deixe, Pai, ninguém nos enganar, mas que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e que a gente veja a verdade
em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, guerra na justiça e aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, eu te agradeço crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus está dizendo que os teus olhos espirituais estão sendo abertos e que Ele vai te revelar o oculto, profundo e o escondido e ninguém te enganará. Assim como Ananias e Safira não enganaram a Pedro e aos apóstolos, ninguém também vai te enganar. Ninguém vai vir disfarçado de bondade, sendo que é maldade. Toda maldade te será revelada. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.